Olá, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. Nós estamos aqui para mais um Culto familiar. Culto da família. Ele me pega de surpresa aqui. Não, é o culto da família. Nós estamos aqui no Deus. culto da família. Então, nós convidamos você e a sua família, seus vizinhos, seus parentes aí, para estar com a gente, né? Para louvar e bendizer o nome desse Deus. Esse Deus que tem sempre uma palavra para cada um de nós. Para cada um de nós. Não para cada um de vocês. Para cada um de nós. Então, a cada palavra que o Senhor dá, a gente aprende um pouquinho mais. A cada palavra que o Senhor dá, ele se revela um pouquinho mais na tua vida e na minha vida. Mas antes da gente começar a palavra, eu queria começar falando para vocês sobre a Rádio Vineyard. Rádio Vineyard pela internet. Você entrando pelo site www.radiovineyard.com e aí você vai estar acessando uma rádio pela internet. E essa rádio é 24 horas por dia e nós estamos com louvores em vários idiomas. Por quê? Essa palavra é para chegar, essa palavra cantada, uma palavra cantada do Senhor, que é para chegar a todos os povos, línguas e nações. Então nós já temos muitas línguas aqui, mas a gente quer a ajuda de vocês para que nós possamos estar levando em muitos outros idiomas. E muito mais para nós ouvirmos tantos idiomas que Deus tem colocado nessa terra, para que na glória nós vamos entender todos em todas as línguas. Então a rádio pode ser acessada por internet e o próprio Google, que você tem na internet, ele faz a tradução da página na língua que você estiver usando no seu computador ou em qualquer outro aparelho. E temos aqui também nossos pedidos de orações, ou seja, vocês que têm um pedido de oração, você pode estar colocando na rádio, pelo telefone, tem o WhatsApp, pelas redes sociais, entre em contato conosco. Nós somos o corpo de Cristo, não só eu aqui e o Darcio, mas assim, todos que estão ouvindo, todos que estão participando, todos que estão orando, todos que estão contribuindo, que estão sugerindo músicas. Então já veio gente aí com música em chinês, em japonês, hebraico, com tantas línguas, mas que a palavra do Senhor chegue a todo povo, língua e nação. Então, essa faz parte da nossa grande comissão. Então, venha junto conosco fazer parte desse ministério no corpo de Cristo, para que seja para a honra e glória desse nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É isso aí, né? Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos começando aqui o nosso culto da família, que deu uma enroscada, mas nós estamos começando aqui. Eu já estava no estudo, falei, não, calma. E a família está aí, estamos aí com algumas pessoas aí conosco, e é um prazer. Vem, eu convido você, porque você vai ser muito bem-vindo. Então, assim, que você possa estar divulgando, né, e mais pessoas possam estar conhecendo, que seja participando aqui ao vivo, que é diferente a gente estar ao vivo, que a gente pode falar e às vezes, né, um dando conselho para o outro, um ajudando, porque nós somos o corpo de Cristo, né? E a gente tem que estar aqui se relacionando. E principalmente porque Deus habita em meio a louvores. E nós juntos aqui ao vivo louvamos ao Senhor. Então que cada culto da família, cada palavra de ensino do conhecendo e vivendo a palavra de Deus, possa nos fazer diferente a cada dia. Então que hoje, depois dessa palavra, cada um de vocês possa ser um pouquinho diferente do que você era ontem, para que Jesus possa estar crescendo aí dentro de você, que o Espírito Santo tome conta da sua vida e que as bênçãos do Senhor possam chegar com mais poder na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Bom, não vou parar de falar, hein? Você viu que não pode dar um microfone para ela, deu um microfone para ela. Nós temos aqui a nossa comunidade Crer que é conectar, relacionar, ensinar e restaurar. Tudo dentro da palavra do Senhor, tudo dentro daquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Tudo que nós fazemos aqui, a rádio, o culto da família, o estudo bíblico, a comunidade Crer, tudo é para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunidade Crer, a gente tem ela em português e em espanhol. Então, a gente convida o pessoal de português para ir para o espanhol e a gente convida o pessoal do espanhol para ir para português. Então, em nome de Jesus, nós temos um culto, uma reunião de oração
toda terça-feira, toda primeira terça-feira de cada mês. Por enquanto é mensal, até que o Senhor oriente aí, nos dê mais tempo para que a gente possa fazer isso semanal, né? Temos também, quinta-feira, nós temos estudo bíblico, né? A gente coloca o horário de Nova York, né? 6 horas, horário de Nova York, para que o pessoal que esteja aqui nos Estados Unidos possa estar se conectando com a gente, né? Mas é 20 horas, 8 horas da noite, horário de Brasília, e o culto de domingo a mesma coisa. Então, 8 horas da noite, horário de Brasília. E, por enquanto, nós estamos fazendo tudo isso por Zoom, sempre com o mesmo ID e sempre com a mesma senha. Para quê? Para que você não fique esperando o contato, fique esperando chegar o convite. Não, você já pode guardar isso aí no teu celular e sabendo que nesses horários, em nome de Jesus, a gente vai estar conectado, né? A gente sempre se conecta um pouquinho antes, né? Mas quando não dá para se conectar um pouquinho antes, a gente se conecta no horário. Então, você vai estar com a gente aí. Nós temos aí as nossas redes sociais que você pode estar acessando também, através do YouTube, através do Facebook, da internet. E aí o endereço da rádio, radioviniarde.com, onde a gente vai levar a palavra do Senhor, né? O ide de Jesus, lá de Marcos 16:15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso através da rádio. Então, que você possa estar junto com a gente, se conectando, orando, divulgando, né? Fazendo parte desse time, fazendo parte desse ministério, que não é um ministério do pastor Darcy e da Nilza, mas é um ministério do Senhor. E a rádio também é do Senhor. E aqui a gente tem a nossa comunidade Creer, em espanhol. Se você quer aprender um pouco de espanhol, vem para a comunidade Creer, né? São dias diferentes e horários diferentes. Nós estamos aí, né? Toda primeira quarta-feira do mês a gente tem reunião de oração em espanhol e toda quinta-feira a gente tem estudo bíblico, que é às 8 horas da noite, horário de Nova York, são 22 horas, horário de Brasília. Eu sei que é meio tarde, mas fica aí o convite. E no domingo, a mesma coisa. A gente tem o culto da família, que a gente chama de adoração familiar, que é às 3 horas, horário de Nova York, e 5 horas da tarde, horário do Brasil. Então, se você quiser entrar com a gente também em espanhol, fica aí o convite para você, em nome de Jesus. Bom, tudo que nós fazemos para a honra e glória do Senhor, né? E nós sabemos que Deus, ele tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus, ele tem um plano, Deus, ele tem promessas para cada um de nós, né? E Deus tem promessa para a tua vida. Pastor, você já falou que tem mais de 8.000. Sim, é verdade. Mas existem alguns tipos de promessas. Existe aquela promessa que é para uma promessa comunitária, que é para todo mundo, né? Então, é para você, é para a comunidade que você vive, é para os seus parentes, para a sua família, é para todo mundo, que Deus promete, né? Tem a promessa que é a promessa familiar, que são promessas que são só para você e sua família, você e a sua família, né? E tem a promessa que é aquela promessa pessoal. São promessas que são exclusivas para você. Ou seja, a promessa que é sua, a promessa que é minha. Essas que são pessoais, né, eu não posso trocar. Então faz o seguinte, eu dou a minha promessa para você e você dá a sua... Não tem isso. É individual, é como se tivesse lá o teu nome. É como se fosse o teu CPF, né? E essa promessa, Deus deu para você. Essa promessa Deus deu para mim. Então, a promessa que é individual, e não tem choro nem vela. E temos muitas promessas, né, que Deus dá a todos os cristãos. E a palavra do Senhor diz que ele dá essa promessa. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Ou seja, ele mesmo, quem? O próprio Jesus fez essa promessa para nós. E essa é uma promessa individual. Essa promessa
para eu tomar posse, eu posso tomar posse por mim, eu não posso tomar posse pela minha família, que é a Nilza, eu não posso tomar posse pela minha parentela, que são meus filhos, eu não posso tomar posse por ninguém, eu não posso tomar posse pela comunidade onde nós vivemos, a igreja, ou que seja, né, que você vive, eu não posso tomar posse. É uma promessa individual. Mas essa promessa, ela é dada para quem? Para todos aqueles que são filhos de Deus. Ai, pastor, já vem você de novo. Pois é, querido, você desculpa, mas é a palavra diz isso, né? Aqueles que são filhos de Deus. E como a gente viu a semana passada, que Deus, ele cuida de quem? Dos seus filhos. Deus cuida da promessa para os seus filhos. Então, a promessa, as promessas que Deus faz, não é uma promessa para toda a humanidade, não. As promessas de Deus são para aqueles que são seus filhos. Ok, e para ser filho de Deus, né, quando eu não... o que eu preciso fazer? Eu tenho que aceitar Jesus. Se eu não aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu não tenho a minha vida, o meu foco direcionado para Jesus, eu sou apenas uma criatura de Deus. Alguém que foi criado por Deus, mas eu não sou filho. O Senhor, ele nos faz várias promessas, mas, de novo, para os seus filhos. E muitas delas nós, na verdade, podemos perdê-las. Nós podemos perdê-las, né? Por quê? Porque muitas vezes nós temos uma promessa de Deus, mas a gente não guarda os nossos tesouros. A promessa que Deus dá para você é para você. A promessa que é individual sua, você tem que guardar o seu tesouro. Nós corremos aquelas que a gente não guarda o tesouro, que a gente não toma posse dela, não absorve ela na nossa vida, nós corremos o risco de perdê-las. Perdê-las por quê? Porque nós temos uma boca muito grande, a gente fala muito, né? A gente quer resolver o problema de todo mundo e não consegue resolver o nosso problema. E a gente pode perder essa. E por que nós podemos perder? Porque nós não vigiamos. Porque a gente não vive a palavra. Eita, de novo. Pois é, querido, desculpa, é de novo. Não adianta a gente conhecer a palavra se a gente não vive a palavra. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, essa é a palavra que Paulo escreve lá para Tiago, e ele orienta, fala, olha, fecha a boca. Não fala muito, né? Tem um ditado aí no Brasil que diz que quem fala muito dá bom dia para cavalo, né? Pois é, não fala muito. Nós temos que estar prontos para ouvir e demorar para falar. Normalmente, quando Deus começa a abençoar alguém, o que acontece? Logo aparece os parentes querendo participar da bênção. Não, se Deus começa a te abençoar, os caras querem pegar carona, né? Eu quero ir na carona da tua bênção. Os irmãos da nossa comunidade, né? Ou da nossa igreja, sei lá como é que você queira chamar isso, né? Também querem participar. Mano, nós somos irmãos, vamos aí. Mas Deus deu a bênção para você. Aparecem também os aproveitadores, tentando pegar uma carona na tua bênção. Mas Deus deu a bênção para você. Mas o Senhor nos ensina a sermos prudentes. Mas nem sempre a gente é, porque, na verdade, o nosso orgulho, a nossa soberba, muitas vezes ela fala mais alto. A nossa falta de entendimento da palavra, a nossa falta de
de envolvimento com a palavra e a falta de viver a palavra nos impede, muitas vezes, de usufruirmos dessa bênção que Deus dá para você e para mim. E aí aparece, né, um leque de pessoas querendo usufruir dessa bênção. Mas Jesus nos adverte aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, Jesus já nos advertia sobre isso. Ele fala de ser prudente. Prudente é ser esperto. Opa! Né? Ou, na linguagem lá da ZL, né? É ser safo. O cara tem que ser safo. Tem que ficar esperto. E simples. E simples é estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Essas são duas características que muitos de nós não temos. São características que a gente deveria... Não, eu quero é falar. Sabe o que é? Não, a palavra do Senhor diz que eu tenho que ser tardio. Né? A palavra do Senhor diz que eu tenho que ser prudente. E muitas vezes eu estou conversando com alguém, estou conversando com algumas pessoas e eu quero falar um negócio e eu sinto que o Espírito Santo diz, não fale. Não, mas eu quero falar. Eu quero falar, como é que ele vai dizer que não fala? Pois é, se ele está falando para não falar, se não dá chance para você falar, não fala, fica quieto. Ah, não, é que sabe, eu ia ganhar uns pontinhos. Não ganhei pontinho com o ser humano, não. Queira ganhar pontinho com Deus. Então, muitas vezes, a gente não tem essas características de ser prudente, né? E de ser simples, ou em outras versões falam mansos, né? De ser uma pessoa acalmada, uma pessoa tranquila, né? E o Senhor nos traz uma palavra hoje para que você e eu nos posicionemos. Nós temos que ter uma posição. Esse negócio de caminhar em cima do muro, eu sou cristão só quando convém, quando não convém eu não sou, isso está errado. Desculpa. E se a gente for lá para Apocalipse 3, né, o Senhor vai falar assim, olha, como você não é nem quente nem frio, porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essa é a palavra de Deus. Mas tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia. Tem isso na Bíblia. Ou seja, nós temos que nos posicionar. Né? E uma afirmação que o Senhor dá na palavra de hoje é que Ele tem uma promessa para você. Ou seja, Ele te dá uma promessa. Quando nós temos uma promessa de Deus, o mínimo que a gente tem que fazer é viver essa promessa. Não importa as aparências nem as circunstâncias, não importa o que está acontecendo na tua vida. Ah, pastor, você não sabe o perrengue que eu estou... Eu não quero saber nem o perrengue que você está passando. Né? Mas se você tem uma promessa na tua vida, viva. Viva a promessa de Deus na tua vida. E muitas vezes a gente prefere ficar nos cantos chorando as pitangas do que viver a promessa de Deus. Mas para que eu possa viver a promessa de Deus, eu tenho que pelo menos crer na promessa. Crer que Deus deu uma promessa para a minha vida. Nós temos que crer que Deus tem uma promessa individual para a nossa vida. E a gente vai fazer uma comparação, uma análise, né, do chamado de Abraão. Deus chamou Abraão, Deus deu uma promessa para Abraão. E eu recomendo que você leia Gênesis capítulo 12, 13 e 14, que você vai ver na totalidade aquilo que Deus fez por Abraão.
Deus faz promessas e Deus cumpre cada uma delas. Então, só para a gente começar aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aleluia! Olha que promessa! Olha que promessa! Ah, te engrandecerei, te abençoarei, né? Farei de você uma grande nação. Aleluia! Só que tem um pequeno detalhe. Não é assim que começa o versículo, não é assim que começa a promessa, né? A promessa começa o quê? Sai da tua terra. Sai de onde você está. Sai aí do teu bairro, sai aí do teu estado, sai aí do teu município, sai aí. Sai do meio da tua parentela. Por que Deus começou a falar justamente isso? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão tinha casado. Ele estava casado com Sara, estava lá, feliz da vida, né? Aleluia. Mas, na verdade, ele não tinha uma família. Por que ele não tinha uma família? Porque ele vivia no meio dos parentes. Ah, mas era costume da época. Pois é, era costume da época, mas por que Deus falou para ele sair? Se você olhar Gênesis 10 e 11, você vai ver quem era o pai de Abraão. Que nessa época ainda ele não era Abraão, ele era Abrão. Deus não tinha mudado o nome dele ainda. Ele precisava caminhar um pouco com Deus. Deus começa separando Abrão da sua parentela, do seu convívio. Ai, pastor, mas a família é o... Calma, nós vamos chegar no que é a família. Deus começa a separar Abraão da sua parentela. E muitas vezes isso acontece com você e comigo. Para que a gente viva as promessas de Deus, nós devemos deixar algumas coisas para trás. Nós devemos deixar algumas coisas para trás. Coisas como o seu trabalho, coisas como viagens, né? Férias, coisas como prazeres que a gente tem, sei lá, comer, ir no restaurante, não sei, cinema, teatro, não sei. Prazeres como amigos, né? Temos que deixar para trás amigos, temos que deixar para trás irmãos, temos que deixar para trás parentes, coisas que são importantes na nossa vida. Mas esse Deus aí não é muito legal. Pois é. Essas coisas que para nós é muito importante têm nos amarrado e têm nos impedido de viver a promessa de Deus. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Para a gente definir o que é família. Família. A gente tem no meio hispano que todos aqueles que eles querem bem, eles chamam de família. Mas vamos definir o que é família. Família é quando eu tenho pai, mãe, irmãos, né? Quando somos todos solteiros. Isso é uma família. Isso é uma família. Quando eu tenho uma esposa, um marido e filhos, quer dizer que eu sou casado, então isso passa a ser uma família. Quando os filhos se casam ou são independentes, vivem em outro lugar, vivem em outra casa, enfim. Eles deixam de ser família. E eles passam a ser parentes. Pastor, mas eu não concordo com isso. Pois é, você pode não concordar, filho. Mas você tem o direito de não concordar. Eles deixam de ser família. Tudo aquilo que é diferente da tua família é parente. Tudo aquilo que é diferente
de pai, mãe, filhos solteiros, é parente. Teus tios, primos, tias, avós. Quando você casa, o teu pai e a tua mãe passam a ser parentes. Porque a tua família passa a ser você e a tua esposa. Ou você e o teu marido. A tua família... Hoje, a minha família é eu e a Nilza. Essa é a nossa família. Mas seus filhos? Pois é, meus filhos agora, eles são parentes, eles não são mais minha família. Por quê? Porque eles vivem a vida deles. Então, esse parênteses foi só para a gente esclarecer o que é família. Então, quando Deus falou para Abraão, sai da tua parentela, Deus falou para ele assim, cara, constitui a sua família. Seja família você com a Sara. Para de ficar no meio de todo mundo. Ah, mas é que eu gosto da muvuca. Pois é, você gosta da muvuca? Sinto muito. Deus pede para Abraão deixar a sua parentela. E Abraão até atende a Deus, né? Mas ele atende mais ou menos. Né? Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 12, versículos 4 e 5. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas. E as pessoas, é isso aí. Cortou aí, Nuninha. Amém. Cortou aí. Bom, o que nós vemos aqui é que Abraão até saiu. Levou a Sara, ou Sarai, que ainda era Sarai, né? Levou a elas e Ló, o seu sobrinho. Não, sabe o que é, pastor? É que ele tinha um bom coração, ele queria levá-lo. Querido, a promessa era para quem? Para Abraão. Para Abraão e sua família. Não para Abraão e sua parentela. Deus não falou para Abraão que ele e a sua parentela seriam incontáveis. Não, ele não falou isso, ele falou para Abraão, não para sua parentela. Se a promessa era de Abraão, por que levar Ló? Na verdade, ele abriu uma grande brecha, né? E é muitas vezes isso que acontece com você e comigo. Nós temos uma direção do Senhor, né? E nós queremos, nós temos a promessa e nós queremos aperfeiçoar a promessa de Deus. Na verdade, ele prometeu, mas tinha algumas coisas que a gente precisava implementar, sabe? Fazer um plus na promessa de Deus. Como se essa promessa estivesse incompleta. E Abraão fez exatamente isso. Levou. Né? Levou a Ló. E Deus não tinha falado para ele levar Ló. Deus tinha falado para ele o quê? Separa da tua parentela. Sai fora. Por quê? Porque muitas vezes a nossa parentela, que está lá na muvuca, que quer estar todo mundo junto, que quer estar todo mundo como família, mas não é. Ele acaba atrapalhando a bênção de Deus na nossa vida. Ele acaba atrapalhando a nossa relação com Deus. Ele acaba atrapalhando de nós sermos abençoados. Mas, abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 13, versículo 2, e a gente vai ver que Abraão, ele segue sendo abençoado. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, ainda pisando na bola, Abraão estava sendo abençoado. E você pode me dizer assim, então quer dizer que eu posso ser abençoado. Pois é. Você quer correr o risco? Deus pode
te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas Ele quer também que você e eu estejamos em obediência a Ele. E Deus abençoou Abraão, além, ainda que ele tivesse feito errado. Veja que ele havia saído da sua parentela com poucos recursos, mas ainda assim, a gente vê no capítulo 13, versículo 2, que ele era muito rico. Muitas vezes, para recebermos a bênção completa de Deus, temos que deixar algumas coisas. Para eu receber a bênção completa de Deus, eu tenho que deixar coisas que eu quero muito, coisas que nós desejamos muito, valores que são importantes para a nossa vida. Mas eu tenho que ver o que é mais importante. Eu receber a bênção de Deus ou eu ficar com essas coisas que eu acho que são importantes. Eu tenho que deixar amores, paixão, eu tenho que deixar coisas que devem me dar muito prazer, mas que atrapalham de eu receber a bênção do Senhor. Na verdade, a bênção que Deus quer dar para você e para mim, Ele quer, para que Ele nos dê, nós temos que estar livre, leve e solto. Nós não podemos estar amarrado a nada, nós não podemos ter amarras em nada. Nós temos que estar livre para receber esta bênção. E, na verdade, né, a gente já conversamos algumas vezes sobre isso, a Nilce e eu, né? Muitas vezes a gente fica pensando da onde Deus vai trazer o recurso que é a bênção para nós. E muitas vezes a gente recebe do lugar que a gente menos espera. Por que isso? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E nós estamos aqui. Estamos sendo mantidos por Deus, estamos sendo abençoados por Deus. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Então, Deus quer que você e eu estejamos completamente livres de tudo aquilo que possa impedir a bênção dele de chegar até nós. De tudo aquilo que possa amanhã dizer assim, sabe por que ele está lá? Porque eu fiz isso, Se não fosse eu, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você está onde você está, e você é servo de Deus, e você está buscando o centro da vontade de Deus, você está aí não porque você merece, você está aí pela graça do Senhor. Você e eu estamos aí pela graça do Senhor. Essa bênção está sobre a nossa vida porque nós somos seus filhos. É assim. Mas esse capítulo 13 é bastante interessante e nos traz muitos ensinamentos. Esse capítulo 13 de Gênesis é tremendo. E nós temos que aproveitar cada um desses ensinamentos e colocar na nossa vida. O primeiro deles, que a gente vê aqui, é que não devemos deixar de adorar a Deus. Não importa qual seja a tua situação, né? Tem um louvor que diz, então louve, se está chorando, louve, não importa a situação, louve. Então, não deixe de adorar a Deus. Abraão adorou a Deus todo o tempo, independente daquilo que ele estava passando. Se você começa a ler, se você vai do capítulo 12, vai para o capítulo 13, você vai ver que começa a ter confusão, né? Ele tinha alguns conflitos, mas independente dos conflitos que ele tinha, das confusões, independente do que ele estava passando, né? Com Ló, com os pastores, ou com quem que seja, né? Se o dólar sobe ou baixa, se a bolsa sobe ou baixa, independente do que estava passando, se você ganhou ou perdeu, não importa, louve. E Abraão fez isso, independente do que ele estava passando. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 13, versículo 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Esse altar ele já tinha feito lá no capítulo 12, né?
E como a gente não tem tempo, dentro da Bíblia, a gente não tem um tempo que... quanto tempo foi? Então, ele foi lá, ele restaurou o altar, se você ler aí, ele restaurou o altar que ele já tinha feito, e ele adorou o Senhor. Como que acontece a bênção? A bênção, ela vem precedida de uma luta. Ela sempre vai vir precedida de uma luta. Sempre. Sempre. Por quê? Porque o inferno ele vai sempre se levantar contra tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Ele vai se levantar para que você perca a bênção, para que você perca a salvação, para que você perca o teu controle, para que você perca. Na verdade, o inferno ele quer te levar para onde? O inferno. Então, o diabo ele trabalha para isso. E ele faz um trabalho, 10. Que se nós, como cristãos, a gente fizesse o trabalho que ele faz para Deus, Jesus já tinha voltado. Né? Porque a palavra diz que uma das profecias é quando todas as pessoas ouvirem falar de Jesus. Então, significa que nem todas ouviram. Então, se a gente fizesse o trabalho como o diabo faz. Né? E, na verdade, ele vai usar todas as armas que ele tem. Ele vai usar, inclusive, a tua família, a tua própria família, os teus parentes, os teus amigos, os teus vizinhos, os teus irmãos da comunidade, da igreja. Ele vai usar. Ele vai usar para quê? Para te derrubar. Ele vai usar para que você não receba a bênção do Senhor. Mas, na verdade, a gente vai ver que Deus é com você e comigo. Se você crê que esse Deus é com você e comigo, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. E nós falamos sobre o Salmo 23, né? Eu vou passar pelo Vale da Sombra da Morte, eu vou passar, mas eu vou passar. Eu não vou ficar lá. Né? E a gente vê aqui, em Gênesis capítulo 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. A gente vê aí que Abrão já começou a ter problema. Eles estavam disputando pasto, eles estavam disputando água, eles estavam disputando. Né? E, na verdade, isso já era de se esperar. Por quê? Por que já era de se esperar? Pastor, é fácil você falar agora, né? Que você está lendo aí. Pô, é verdade, é fácil eu falar agora, né? Mas se a promessa é para você, não divida com ninguém. Quando você e eu buscamos o centro da vontade de Deus, ainda que a promessa seja para mim, eu só vou dividir com alguém se Deus falar comigo. Se Deus não falar comigo, por favor, não tente ajudar Deus. Não tente ajudar Deus. Não, mas você sabe o que é? É que eu vi que aquela pessoa estava numa pindaíba danada, eu precisava ajudar. Não ajuda a Deus. Se Deus não tocar no teu coração, e tocar no teu coração não significa, ai, coitadinho. Não é isso. É o Espírito Santo falar para você assim, ó, vai lá e faz isso. É assim que o Espírito Santo trabalha. É assim que Deus fala com a gente. Assim, vai lá e faz isso. Vai lá e entrega isso. É assim. E muitas vezes nós queremos ajudar Deus. Nós queremos dar uma forcinha para Deus. E antecipamos. Não, Deus, na verdade, não precisa nem me falar, pode deixar que eu vou lá. Fica tranquilo aí que eu vou fazer isso aqui. E o que acontece? Você e eu estamos interferindo no tratamento de Deus na vida daquela pessoa. Mas é que eu tenho o coração mole. Pois é, se você tem o coração mole, desculpa, tem o coração ouvindo o Espírito Santo. Tem o coração para que o Espírito Santo fale com você. Tem um coração voltado para Deus. E, na verdade, nós vamos agora para o nosso segundo ponto. O segundo ponto do capítulo 13 do livro de Gênesis, ele diz que nós devemos ser conciliadores.
Nós devemos ser conciliadores. Ou seja, não queira levar tudo a ferro e fogo. Não, se me deu uma, eu dou duas. Não, não, não. Seja conciliador. Busque a sabedoria de Deus na tua vida. É o que mais a gente pede, sabedoria e discernimento. Para quê? Para não meter o pé na jaca, né? Porque, na verdade, o que acontece é isso. Muitas vezes a gente quer no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, e o que acaba envolvendo a gente, na verdade, são os nossos sentimentos. É o nosso orgulho, a nossa soberba. É isso que acaba envolvendo a gente. Então, seja um conciliador, né? Busque a sabedoria de Deus em todos os conflitos que você possa ter na tua vida, em todas as situações que você está passando na tua família e na tua parentela. Pastor, mas a minha parentela... Pois é, a tua parentela, que são seus filhos casados, os seus netos, seus bisnetos, seus tataranetos, o que seja. Se você não é casado, se você está morando sozinho, a sua família é você. Assim. Vê o que a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ou seja, Abraão podia dizer para Ló assim, quer saber? A bênção é minha, então é o seguinte, você fica aqui e faz o que você quiser, eu vou para tal lado. Mas não, ele foi conciliador. Abraão lembra a Ló que eles são parentes chegados. Em algumas traduções diz que são irmãos. Não importa se são irmãos ou se são parentes chegados, mas importa que eles eram muito unidos. E, na verdade, Abraão deixou a coisa definida. Com calma, com temperança, né? Ele definiu as coisas, né? Discussões e desacordos acontecem também na nossa comunidade, na nossa igreja, né? Na nossa casa, na nossa família. E isso é mais ou menos frequente, né? Mas se a promessa é para você, não importa o lado ou lugar que você vá. Não importa. E Abraão, eu acho que caiu a ficha dele e falou assim, sabe o quê? Deus falou comigo. Deus não falou com o meu sobrinho. Deus falou para eu sair do meio da minha parentela e eu pisei na bola e trouxe esse cara comigo. Esse cara que tem um pensamento muito diferente do meu. Agora, quer saber? Eu sei que Deus está comigo. Então, Ló, escolhe o lado que você quer. Uma coisa eu tenho certeza, a gente não vai ficar junto. Por quê? Se você escolhe a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolhe a esquerda, eu vou para a direita. Então, escolhe o lado que você quer. E, na verdade, Deus continuará sendo fiel com a promessa que ele fez. Na vida de Abraão, e na tua vida. E na minha vida também. Mas, na verdade, o que Deus espera é que você e eu nos posicionemos. Nós temos que ter uma posição. Esse negócio de ficar em cima do muro, porque eu quero estar bem com todos. Desculpa, Jesus não conseguiu que todos estivessem bem com ele. E ele era Jesus, hein? Agora, quem sou eu para querer que todos gostem de mim, para que todos se agradem de mim? Porque eu sou um pastor maravilhoso. Não, primeiro, eu não sou um pastor maravilhoso. Segundo, eu não sou fácil de lidar. Eu não quero ou não pretendo que todos gostem de mim. Nós temos que nos posicionar, nós temos que tomar decisões na nossa vida, baseada naquilo que Deus falou conosco. A gente tem que ser muito claro quando a gente ouve a voz de Deus, né? Então, testa, né? Provar e ver de que eu sou Deus, é o que diz a palavra. Então, faça como Gideão. Põe a lãzinha do lado de fora. Se
aparecer tudo molhado e a lãzinha seca é do Senhor. E Gideão fez mais. Pois no outro dia, do lado de fora, tinha que aparecer tudo molhado, ou tudo seco e a lãzinha molhada para ser do Senhor. E estava, então eu vou provar Deus. Não importa se a gente tem perdas. E quando a gente fala em perdas, a gente fala em valores financeiros, né? Porque eu vou perder uma propriedade, porque eu vou perder tantos mil reais, ou porque eu vou perder... Não importa qual seja a perda, né? Se estamos no centro da vontade de Deus, a perda que a gente tiver não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele transforma maldição em bênção. Então, ele vai transformar a tua perda em ganhos. É isso que ele vai fazer. E nesse capítulo 13, a gente vai para o terceiro ponto, que é aceitar essas perdas. Não importa o que aparenta, não importa o quanto seja, não tire os olhos da tua promessa. Não tire os olhos da tua promessa. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 13, versículos 10 e 11. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ou seja, já deve ter acontecido na tua vida, né? De você ter uma herança e aí outras pessoas ficarem com a tua parte da herança. Isso aconteceu na minha vida há 20 anos atrás. Não importa. Se Deus tem uma promessa para a tua vida, isso aí não vai te fazer falta. E olha, eu continuo vivo, eu continuo andando, continuo caminhando. Mas você vê no texto que Ló, ele queria o quê? Como todo bom brasileiro, eu acho que Ló era brasileiro, né? Ele queria levar vantagem em tudo. E ele tirou proveito da situação. Ele viu o melhor lugar, aquele lugar. E se você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai ver que aquele lugar quase foi a perdição dele. Aquele lugar. A ganância de Ló era maior do que a sua gratidão. Ele não foi grato a Abrão por ter tirado ele do meio da parentela, porque devia ser um muquifo aquilo lá. Ele não foi grato a Abrão. Ele teve a ganância de ter a melhor terra. Ele podia falar assim, não, tio, faz o seguinte, escolhe o senhor. O que o senhor escolheu, o resto é meu. Eu fico... Não. Muitas vezes isso acontece com você e comigo. Perdemos para os nossos parentes, perdemos para os nossos amigos e perdemos para os nossos irmãos. E a gente fica chorando leite derramado. Sabe, porque lá em 1800... já foi, já passou. Nem existe mais aquele endereço, não existe mais aquele banco, aquela poupança, não existe mais nem o dinheiro que você perdeu, não existe mais, já mudou, agora já mudou o nome do dinheiro. Mas o importante é que nós temos que saber que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Agora, ele não vai controlar o teu desejo, ele vai falar para você, e você tem que controlar. Se você não controla, não adianta você querer culpar Deus. E com isso nós vamos para a quarta e última lição que a gente pode tirar desse capítulo 13, que é que nós temos que continuar crendo na promessa. Nós temos que continuar crendo que esse Deus é um Deus de promessa, é um Deus de realização. Nós temos que continuar crendo nisso. Nós temos que continuar vivendo isso. E a gente vê isso em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 16.
Disse o Senhor a Abrão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ou seja, Ló quis tirar proveito de Abrão. E muitas vezes a gente tem pessoas da nossa família ou parentes nossos que querem tirar proveito de nós. Mas Ló não sabia que ninguém pode tomar aquilo que Deus te dá. Ninguém pode tirar da tua mão aquilo que Deus te dá. Aquilo que você perdeu, né, de casas, de dinheiro, de poupança, de não sei o quê, sei lá, o que você perdeu, já foi. Mas ninguém pode tirar aquilo que Deus dá para você e para mim. Ele não poderia tomar aquilo que era a promessa de Abraão, ou Abraão. Então, ainda que tua família, a tua parentela, tire tudo de você, a promessa que Deus colocou sobre a tua vida e sobre a minha vida, ninguém pode tirar. Sabe por quê? Nós vimos no estudo sobre atributos de Deus, que Deus é o quê? Paciente. Ele é paciente, ele é tranquilo. Ele é paciente, ele espera quando você e eu decidamos seguir a ele. Decidamos nos apropriar e viver a promessa que ele tem para nós. E sabe o que Deus faz aí nesse versículo de 14 a 16? Ele, na verdade, ele reafirma a sua promessa a Abrão. Ele reafirma, fala assim, sabe o que é? Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Tudo que você está vendo aí, eu vou dar tudo para você. E a tua descendência vai ser como o pó da terra. Se alguém conseguir contar o pó da terra, vai saber quanto é a tua descendência. Essa é a confiança que temos que ter. Que a promessa que Deus dá para você e para mim é nossa. E ninguém pode roubar. O diabo não pode roubar. Nenhum ser pode roubar. Mas você e eu podemos perdê-la. Podemos perdê-la quando a gente não se posiciona. Podemos perdê-la quando nós não cremos na promessa. Podemos perdê-la quando nós não estamos buscando o centro da vontade de Deus. Podemos perdê-la quando a gente se conforma com as coisas, com as migalhas que a gente tem no mundo. A gente pode perder. Essa confiança nós temos que ter. A confiança que a promessa de Deus é para você e para mim. A confiança de que Deus é fiel. Isso não é jargão, não, isso é um outro atributo de Deus. Ele é fiel e ele vai cumprir. Na verdade, sempre terão pessoas querendo participar da sua promessa, querendo se aproveitar da sua promessa, querendo conquistar a sua promessa sem fazer absolutamente nada. Sabe como é que é? Lembra quando, não sei se é do teu tempo, mas a gente chocava caminhão, né? A gente pegava na rabeira do caminhão. Então, a gente não queria andar tudo, então o caminhão ia passando, você agarrava na carroceria do caminhão e ia de carona, né? E muitas vezes é isso que tem acontecido. As pessoas querem, sem esforço nenhum, fazer parte da tua promessa. Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para mim. Eu não sei quantas situações já passaram em sua vida. Ih, pastor, nem quero saber. Não, eu não quero saber. De verdade, eu não quero saber. Eu não sei quanto você já foi roubado, ou por pessoas, ou pelo próprio inimigo. Eu não sei quanto você já perdeu, mas sei que Deus continua com a promessa sobre a tua vida.
A promessa que só você pode decidir viver. Que é essa promessa da vida eterna. Então, querido, fecha os teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor tem uma promessa individual para cada um de nós. Senhor, te louvamos pela promessa da vida eterna. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem estado com cada um de nós. E agora, Senhor, nós queremos pedir perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não temos crido na tua promessa. Muitas vezes, Senhor, nós queremos compartilhar a tua promessa, algo que o Senhor colocou na nossa mão e que nos pertence. Nós queremos compartilhar sem que o Senhor nos mande fazer isso. Nos perdoa, Senhor, se muitas vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, Senhor, tem impedido da tua promessa ser realidade na nossa vida. Mas agora, Senhor, cada um que nos vê, cada um que nos escuta, Senhor, que cada um de nós possamos estar entregando realmente a nossa vida nas tuas mãos e possamos estar vivendo cada uma das promessas que o Senhor tem. Principalmente, Senhor, essa promessa da vida eterna. Pai, em nome de Jesus, realiza a tua vontade nas nossas vidas e faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer conosco. Nós queremos ser teus servos, nós queremos ser seus filhos. Senhor, filho de propriedade exclusiva tua. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria e discernimento, para que realmente nós possamos ver aquilo que o Senhor tem feito, que o Senhor fez, e aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. Não importando, Senhor, com aquilo que a gente já perdeu, mas importando, Senhor, com aquilo que nós vamos ganhar, que é a eternidade. Fala com cada um de nós, nos dá uma semana poderosa, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você e eu possamos viver essa semana, uma semana maravilhosa. Viver essa semana com as promessas de Deus para cada um de nós. Vivendo cada uma delas. Vivendo a tua palavra, a palavra de Deus. Vivendo essa palavra para nós sermos mais astutos que a serpente e mansos como a pomba. Para que a gente guarde a nossa língua. Para que a gente seja pronto para ouvir e tardio para falar. Que nós possamos tomar posse dessa promessa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da ação do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.